Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui a nossa pastora. Eu quero aqui chamar também já os nossos batizandos. Podem subir aqui em cima, por gentileza, para a gente já tirar a nossa foto. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Irmãos, por aqui, ó. Por lá. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse dia incrível. Nosso link aí a todo vapor. Aleluia, glória a Deus. Vamos tirar nossa foto para a gente orar depois? Aleluia, glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé para a gente orar por eles, igreja, por gentileza? Irmãos, aqui, Gabriel, Mateus, aqui. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, por esse momento, a qual nós estamos aqui, meu Pai, orando pelo batismo dos nossos irmãos. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de poder, meu Pai, como igreja, inseri-los, meu Pai, no corpo de Cristo, como diz a Tua palavra. Que esse batismo, meu Pai, seja um batismo profundo no coração, no íntimo de cada um. Que ao levantar, meu Pai, daquela água, eles sejam, meu Pai, de fato uma nova criatura. Que o coração deles, meu Pai, regenerados pelo Espírito Santo, venham viver, meu Pai, uma vida rendida ao senhorio de Cristo. Uma vida, meu Pai, direcionada, uma vida iluminada pelo Espírito Santo. Uma vida, meu Pai, cheia da presença do Espírito Santo. Assim nós oramos, meu Pai, por cada um de nossos irmãos que vão descer as águas nessa manhã. Te honramos e te adoramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Podem descer, se assentar à frente. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção a nossa galerinha do link aí, descendo as águas, compreendendo a palavra. Nossa igreja é uma igreja geracional, igreja. Somos uma igreja de gerações. Cuidamos do kids, né? Das crianças até os mais velhos. Isso é um privilégio que o Senhor tem nos concedido como igreja. Pegue sua Bíblia, meu amado, por gentileza. Fique de pé. Vamos fazer a nossa oração. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar aos nossos corações. Uma palavra que vai levar você para um novo nível com o seu relacionamento com Deus. Já quero te pedir para você abrir o seu coração, para você receber essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai impactar as nossas vidas nessa manhã. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver a presença de Jesus com a capacidade de sermos cheios do Espírito Santo pela obra da redenção. Eu creio que vamos sair daqui dessa manhã totalmente revigorados, transformados para a glória de Deus. Portanto, meu amado, abra o seu coração e creia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima daquilo que nós pensamos e achamos. Coloque amor no que eu vou te dizer. A palavra de Deus está acima da tradição da igreja. A tradição da igreja precisa estar submissa à palavra de Deus. Qualquer igreja.
Qualquer igreja precisa, qualquer tradição, qualquer doutrina precisa estar submissa à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Portanto, abra o seu coração para que hoje aqui possamos ser impactados pela presença do Espírito Santo. E eu creio que vamos sair daqui transformados. Levante sua Bíblia, vamos orar. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, gracioso, misericordioso. Queremos, Senhor, nessa manhã como igreja, meu Pai, te agradecer com gratidão no nosso coração pelo privilégio, meu Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja. Pedimos, meu Pai, que o Espírito Santo venha nos encher, meu Pai, da sua presença. Que saiamos daqui, meu Pai, desse culto de adoração pela manhã, transformados, mais parecidos com o Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, meu Pai, de imprimir em nossa vida, em nosso coração, o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Que saiamos daqui, meu Pai, totalmente revestidos de poder, entendendo, meu Pai, a aliança que o Senhor fez conosco. Como diz tua palavra, meu Pai, em João capítulo 14, verso 18, o Senhor disse, meu Pai, que não nos deixaria órfãos. O Senhor, meu Pai, iria subir aos céus, ser assunto aos céus, mas o Espírito Santo, meu Pai, iria descer para estar conosco. E isso, meu Pai, é uma promessa que já foi cumprida. Essa promessa, meu Pai, já foi cumprida. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco, com a igreja, e isso, meu Pai, é maravilhoso. Queremos nessa manhã, Senhor, te agradecer pela tua presença. Que o Senhor fale conosco, meu Pai, aos nossos corações, de maneira, meu Pai, intencional, através da Tua palavra. Que saiamos daqui, meu Pai, revestidos do conhecimento da palavra de Deus, para vivermos, meu Pai, essa verdade. E nós pedimos ao Espírito Santo, nos capacite. Nos ajude, meu Pai, a viver a Tua palavra, a Tua verdade, porque sozinho, meu Pai, não conseguimos, na força do nosso braço não conseguimos, Senhor, na força do nosso entendimento e conhecimento não conseguimos, precisamos, meu Pai, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Assim nós oramos, meu Pai, nessa manhã, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar, meu amado. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí à casa do Senhor. Se sinta à vontade. Igreja, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito especial. Hoje nós celebramos, Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo. E eu quero hoje, através da palavra de Deus, te ensinar algo muito precioso. Eu quero que você saia daqui com essa convicção no seu coração hoje pela manhã. Que o Espírito Santo foi derramado por Jesus na vida da igreja. Nós não somos órfãos mais. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vive pela fé, ele tem o Espírito Santo. O que seria de nós sem a presença do Espírito Santo? O que nós poderíamos fazer sem a presença do Espírito Santo? E é sobre isso que vamos conversar nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No primeiro momento a gente vai ler do 1 ao verso 4, e depois a gente vai terminar a perícope aí até o verso 13. Mas com a sua Bíblia aberta, não fecha ela, continua com ela aberta. Vamos acompanhar aí a exposição do texto, para a glória de Deus. Então, igreja, hoje eu quero conversar com você sobre o cumprimento da promessa. O momento onde Deus cumpre aquilo que havia sido profetizado
e prometido lá no Antigo Testamento. Que o Espírito Santo, ele viria sobre toda a carne lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém. O Pentecostes não foi, igreja, um acontecimento casual, mas foi uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Assim como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irredutível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. E que verdade gloriosa essa! E no texto que vamos ler, aqui se passam 50 dias após a ressurreição de Jesus, desde a última Páscoa até a festa de Pentecostes. E com a Bíblia aberta, a gente vai ler o texto de Atos capítulo 2, primeiro momento do verso 1 ao 4, depois a gente vai continuar a leitura aí do texto. O texto vai nos dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga para o seu irmão aí, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como o ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Pai, essa é a tua palavra, nós entregamos, meu Pai, a nossa mente, nosso coração, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, ilumine a nossa mente, que o nosso coração, Jesus, esteja aberto, meu Pai, para acolher a tua palavra. Que todas as vezes, meu Pai, que mergulharmos na Bíblia, na tua palavra, que possamos ir, meu Pai, com o nosso coração aberto, que possamos ir, meu Pai, com a mentalidade, meu Pai, aberta, para sermos, meu Pai, confrontados, consolados, e assim, meu Pai, transformados pelo Espírito Santo. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. De antemão, igreja, é importante falar sobre esse texto, que existem algumas formas de lê-lo. Algumas formas de lê-lo. E algumas formas de entendê-lo. E, portanto, obviamente, eu não quero dar uma aula para vocês. Logo, eu vou expor o texto sobre a perspectiva que cremos como igreja e não na multiplicidade de perspectiva que existe sobre essa narrativa bíblica. E, obviamente, quando falo que vou expor esse texto a partir do que cremos como igreja, se refiro à honestidade da interpretação bíblica que temos, crendo que é, de fato, essa a melhor maneira de entender o texto bíblico de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, igreja, narra o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. E basicamente essa promessa era de que o povo de Deus, comissionado a um grande chamado, não estariam sozinhos. Deus os acompanharia. Por isso que Jesus falou de maneira clara: é melhor que eu vá para que o Espírito venha.
Melhor do que ter eu é ter o Espírito de Deus em todos vocês, em toda parte, porque eu consigo estar com vocês, ora aqui no Mar da Galileia, ora em Decápolis, em cidades, ora em Jerusalém. Porém, o Espírito Santo, quando vier, estará com vocês onde vocês forem, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, igreja, transcenderá o que? As barreiras geográficas, as barreiras físicas, as limitações humanas e nos levará por toda a parte do mundo, juntos com a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Nós temos a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Diante dessa promessa, os apóstolos receberam de Deus uma ordem, e a ordem foi: fique em Jerusalém, até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo. E é importante que percebamos que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, um livro que narra momento histórico. E por que é importante percebermos isso? Por que é importante percebermos isso, esse detalhe? Essa promessa que havia sido dada é cumprida exatamente no texto que estamos lendo. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é cumprida exatamente no texto que estamos lendo. O Espírito Santo é derramado, Deus vem sobre o seu povo, jovens, velhos, crianças, todos são cheios do Espírito Santo, estando reunidos em um só lugar, como diz o texto. E aqui, igreja, é importante destacarmos algumas coisas sobre o caráter de Deus e da forma como Deus trabalha. A primeira delas é a importância da reunião, do encontro, do ajuntamento do povo de Deus. Se você olhar ao longo da narrativa bíblica, como também ao longo da história da igreja, nós vamos perceber que na maioria das vezes, coisas extraordinárias feitas por Deus sempre foram realizadas no meio do culto, no meio do povo de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus vai nos dizer que nós não devemos deixar de reunirmos como igreja, não devemos deixar de congregar igreja. A reunião, o culto da igreja é algo vital, é algo surpreendente. Sabe por quê? Porque Deus, em sua soberania e eterna graça e misericórdia, sempre decide nos surpreender. Assim como foi com os apóstolos, a igreja estava reunida no cenáculo, e o que o texto narra é que, de repente, diga aí para o seu irmão, de repente, igreja, o Espírito Santo foi derramado. O que eu quero dizer para vocês, igreja, é que ao longo da minha vida, e eu concordo que com a sua também, houveram muitos de repentes, que são indescritíveis. Muitos encontros que foram marcados pela presença de Deus, aonde fomos encorajados, fomos edificados, alinhados, mas que experimentamos porque estávamos reunidos como igreja. Por isso a primeira exortação que o texto nos traz é: não podemos deixar de congregar. Diz aí para o seu irmão, eu quero te ver semana que vem aqui. Glória a Deus, aleluia. De repente, igreja, o céu se abre e a igreja é cheia do Espírito Santo. De repente, milagres acontecem no meio do povo de Deus. De repente, igreja, familiares são salvos pela mensagem do Evangelho. De repente, amizades são restauradas. De repente, casamentos são realizados. De repente, o Senhor faz coisas extraordinárias. De repente. Portanto, não podemos deixar de reunirmos como igreja. E isso ficou latente no comportamento da igreja do primeiro século. A obediência a Jesus. Eles estavam reunidos em um só lugar, buscando a Deus em oração, até que, de repente, um vento soprou sobre aquela casa. Um sinal audível.
um vento como lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei e o Monte Sinai é abastecido por ventos e trovões e todos ouvem Deus, estava naquele monte. Bem como naquele cenáculo, eles ouviram o vento de Deus soprando sobre aquela casa. Não era qualquer vento, era o vento que vinha dos céus e encheu aquela casa da presença de Deus, não apenas, igreja, um sinal audível, mas também um sinal visível. Como diz o texto, fogo aparente, visto e percebido, começou a descer sobre as pessoas que estavam reunidas naquela casa. E sabe, igreja, de fato, isso é cinematográfico. Poucos diretores conseguiriam imaginar algo tão surpreendente. Línguas como de fogo começam a descer sobre aqueles que estavam reunidos ali. O sinal agora visível é percebido por todos, bem como na medida em que as línguas como de fogo descem, aquelas pessoas começam a falar em outras línguas. E agora então, nós percebemos um sinal inteligível. Perceba, um sinal audível, um sinal visível, um sinal inteligível. Por quê? Para que todos soubessem que aquele era o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Para que todos cressem que aquilo era o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Inquestionavelmente, esses foram os sinais da parte de Deus, cumprindo a sua promessa. O Espírito Santo foi dado ao seu povo e derramado sobre a igreja. Deus seja louvado. Que verdade gloriosa! Nós temos, igreja, o testemunho de Lucas, o médico estudioso, patrocinado por Teófilo, que registrou esse acontecimento, para que eu e você, depois de 2025 anos, soubéssemos que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Que verdade gloriosa! E agora a pergunta é, por que isso é tão importante? Isso é tão importante, porque Deus não tem uma promessa para cumprir, Ele já cumpriu a sua promessa. Por isso que é importante. Ele já cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo, igreja, já foi derramado sobre o povo de Deus. Muitos, até bem intencionados, mas com pouca interpretação bíblica, questionam dizendo, será que nós precisamos de um novo Pentecostes? E a resposta para essa pergunta, para essa dúvida é, não, não precisamos. O Espírito Santo já nos foi dado. Olha como isso é importante entender, igreja. O Espírito Santo já foi derramado. Dizer e afirmar que precisamos de um novo Pentecostes é como se disséssemos que precisamos de uma nova crucificação e que precisamos de um novo nascimento virginal de Cristo. E a grande verdade é que nós não precisamos que Jesus nasça de novo, que Ele morra de novo e que Ele ressuscite de novo e com isso seja assunto aos céus novamente, porque isso já aconteceu. O Espírito Santo já nos foi dado. Como é importante entender isso. Agora, é claro, as pessoas que dizem isso não estão em grande medida fazendo uma análise do texto, mas estão dizendo, acredito eu, que nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. E aí, em relação a este questionamento, eu concordo e assino embaixo, sim, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo nos foi dado, nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. Porém, a perspectiva nossa em buscar o enchimento do Espírito Santo é diferente da perspectiva dos apóstolos e dos discípulos que buscavam o cumprimento da promessa. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? É diferente. São perspectivas diferentes.
Os apóstolos estavam clamando a Deus e aguardando uma promessa para que ela se cumprisse. Agora nós, igreja, já estamos vivendo o cumprimento dessa promessa. Por esse motivo, não faz o menor sentido nós dizermos, por exemplo, vamos ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo nos seja dado, porque ele já nos foi dado. Não faz sentido. O que faz sentido, após o derramamento do Espírito Santo, após Pentecostes, é aquilo que o apóstolo Paulo instrui em Efésios 5,18, quando ele diz, e não se embriaguem com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. No dia da festa de Pentecostes, igreja, a igreja foi batizada com o Espírito Santo. O que isso significa em termos práticos? Que a igreja começou a ser participante da vida de Deus. A palavra batismo significa exatamente isso, imersão, ser colocado. No dia de Pentecostes, todo o povo de Deus foi enxertado na vida de Deus. E hoje, estando nós em Cristo, é contraditório orarmos pedindo a Deus, me dê o Espírito Santo, porque seria como alguém que está casado pedir a Deus, me dê uma esposa. Você que é casado já tem uma esposa, meu amado. Agora, uma vez que Deus cumpriu a sua promessa e nos deu o Espírito Santo, chegou o momento de nós nos enchermos do Espírito Santo. É isso que a igreja deve buscar, o enchimento do Espírito Santo. E a pergunta é, como nós enchemos do Espírito Santo? O que nós devemos fazer para que o Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida, em nosso coração, e transforme a nossa vida? Efésios capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, igreja? Após o derramamento do Espírito Santo, agora nós não necessitamos mais de um batismo no Espírito Santo. Necessitamos ser cheios do Espírito Santo. E como fazemos isso? O apóstolo Paulo nos ensinou. Cantando. Cantando a palavra de Deus. Estando reunidos com gratidão no coração, adorando Jesus com salmos, hinos e cânticos espirituais, reunidos como igreja. Perceba que isso contraria talvez, igreja, a nossa postura, por exemplo, diante de um culto, onde nós ouvimos uma banda cantando e pensamos que o objetivo é ouvir a banda cantando. O que Paulo está nos sugerindo é que nós devemos participar das canções, e participando das canções, louvando o Senhor de todo o nosso coração, nós somos cheios do Espírito Santo. Portanto, igreja, de modo claro e objetivo, nós não precisamos ser batizados pelo Espírito Santo, porque isso acontece quando cremos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao crermos no Evangelho, ao reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui creram e abraçaram a mensagem de Cristo? Diz aí, meu amado, para a pessoa que está do seu lado, você tem o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, meu amado, você tem o Espírito Santo. Ai de nós, se nós tivéssemos que buscar o Espírito Santo hoje ainda. O que seria da igreja? O que seria de nós? E agora o que a Bíblia nos manda fazer é sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos corrigir essa visão teológica. Precisamos ser cheios do Espírito Santo.
precisamos usufruir da herança que nós já temos em Cristo. E por que isso é tão importante entender, igreja? Porque eu já cansei de ver irmãos que por causa de uma interpretação bíblica equivocada, no meu ponto de vista da palavra de Deus, vivem essas pessoas na expectativa de que receberão ainda o Espírito Santo em algum momento. O Espírito Santo está em nosso meio, igreja. Está em nosso meio. Ele já nos foi dado, como disse o apóstolo Paulo. Vamos para a Bíblia? Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O momento agora, igreja, é de ter comunhão com o Espírito Santo. O momento agora é de termos comunhão, de viver com Ele, de ser cheio do caráter do Espírito Santo, de buscar um enchimento do Espírito Santo, porque de fato é impossível a igreja cumprir a sua missão, senão através do Espírito Santo de Deus. É impossível. Charles Spurgeon vai dizer algo muito importante sobre esse assunto. Tem uma frase dele, muito impactante sobre isso. Olha o que ele vai dizer. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Somos como um barco sem vento. Somos inúteis. Portanto, igreja, ter o Espírito Santo habitando na vida de cada crente, habitando no meio do povo de Deus, não é apenas algo desejável por nós, é algo indispensável. Não é algo desejável, é algo indispensável. E pela graça do Senhor Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo por meio da fé no momento do nosso arrependimento. Crendo no Senhor, recebemos o Espírito Santo. E talvez alguns podem ter dúvidas a respeito de quem é o Espírito Santo. Até porque existem muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo é um fantasma. Outros pensam que é um espírito que fica vagando por aí. E o que nós precisamos aprender, a partir da palavra de Deus e da tradição cristã, é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus que habita e vive em nós, nos capacitando para viver a vontade de Deus e fazer a sua obra. Portanto, igreja, nós não precisamos de um novo batismo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus, habitando em nosso meio. Não tem, meu amado, acepção de pessoas entre o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são um. Os três são um. Co-igual, co-substancial, da mesma essência. E quantos de nós temos desprezado o Espírito Santo em nossos dias? E quantos de nós temos rejeitado o Espírito Santo? E quantos de nós temos rejeitado a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo? Precisamos ser fortalecidos, igreja, cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo constante, porque certamente a nossa caminhada, igreja, com Jesus e o cumprimento do nosso chamado distante do Espírito Santo, não seremos capazes de vivermos a vontade de Deus. Não seremos capazes. Esse texto que acabamos de ler, os discípulos tinham sido regenerados pelo Espírito Santo. Eles tinham recebido o Espírito Santo, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante entendermos, igreja. Sabe por quê?
Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa totalmente diferente é o Espírito Santo ter a pessoa. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. Uma coisa é ser a habitação do Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio dele. O Espírito Santo precisa não apenas habitar, mas também ele precisa presidir, guiar, direcionar a nossa vida. O vento, igreja, é um símbolo do Espírito Santo. E assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo é irresistível, igreja. Sua graça é soberana e transformadora. O mover do Espírito, igreja, é sempre imprevisível. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Sabe o quê? Precisamos desesperadamente abraçar uma vida de imprevistos na presença de Deus. Se queremos andar no Espírito e sermos guiados por Ele. A partir do verso 5 aí de Atos 2, o texto vai dizer: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Verso 8. Deus abençoe, filho. Então, como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Preste atenção aqui, igreja, no verso 11. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Isso aqui é muito importante você entender. Como nós ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Sabe o que é intrigante? Do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo havia sido prometido, e a igreja, sobremaneira, para capacitar a igreja no cumprimento da sua missão, para que assim possamos testemunhar o Evangelho em todos os lugares, para que todos saibam que Jesus venceu a morte, e Ele está vivo, e que todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. E sabe o que está acontecendo aqui, igreja? Uma festa em Jerusalém, tipicamente mais popular que a Páscoa, aonde ali estão reunidas pessoas de vários lugares, pessoas de vários países, vários idiomas, várias línguas diferentes. E quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas que estavam no cenáculo orando, algo surpreendente acontece. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas que falavam diferentes idiomas ouviam as maravilhas de Deus em suas próprias línguas maternas e nativas. Isso é maravilhoso, igreja. Porque de alguma forma demonstra o real objetivo de sermos cheios do Espírito Santo. O real objetivo de sermos cheios do Espírito Santo não é sermos incompreendidos, nem sermos esquisitos aos outros, nem sermos indecifráveis. O real motivo de sermos cheios do Espírito Santo é fazer com que aqueles que não entendem o Evangelho possam entender através do dom do Espírito Santo dado a nós. Isso é incrível, igreja, e de certa forma nos faz lembrar, sabe do quê? Da Torre de Babel. Porque em Babel as línguas foram confundidas e o povo foi dividido. Em Pentecostes as línguas foram unificadas e o povo foi unificado. É como se Deus tivesse restaurado aquilo que o pecado destruiu lá atrás. Portanto, o derramamento do Espírito Santo
tem duas marcas primordiais que nós não podemos ignorar como igreja. Primeiro, unidade e proclamação do Evangelho. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, aqueles povos se tornam um, porque passam assim a entender, aqueles todos visitantes de várias outras tribos e línguas, idiomas diferentes, entendem a mensagem do Evangelho, compreendem o anúncio das boas novas. Isso nos faz perceber que uma vez dado o dom de línguas, uma vez concedido o dom de línguas, aquele povo, o objetivo não era falar, mas era ser entendido. Deixa eu repetir. O objetivo do dom de línguas não era falar, mas era ser entendido por quem não entendia. Isso é maravilhoso, igreja, porque de certa medida, fazendo mau uso do dom de línguas, por vezes, nós pensamos que o objetivo é falar. E isso não significa que não tem valor no falar em línguas. Não significa isso. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas e não há quem interprete, fala para a sua própria edificação. Entretanto, a primícia do dom de línguas não é falar por falar, mas é falar para que os outros compreendam a mensagem, para que as pessoas reconheçam Deus em nós e percebam Deus em nosso meio. O Espírito Santo foi nos dado para que falemos na língua dos homens e não dos anjos. Amém? O Espírito Santo foi nos dado para que os árabes, os africanos, os orientais, os chineses, os japoneses, os americanos, os cretenses, os romanos, os prosélitos entendam a mensagem do Evangelho. Deus faz daqueles camponeses, pescadores, poliglotas, através da obra do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Foi exatamente o que aconteceu. De repente, Pedro estava falando, vou dar um exemplo, na língua francesa. E os irmãos estavam entendendo. De repente, Tiago estava falando em uma língua que ele nunca tinha falado antes. E os discípulos, porque os discípulos malemar entendiam grego. E agora estão sendo compreendidos por eruditos de outros idiomas e línguas, através da obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava os capacitando para serem compreendidos. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso, igreja? Tanta ênfase nisso, porque uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que faz com que os outros não a entendam. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz com que os outros reconheçam que Deus está no nosso meio. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que eles conseguem entender a mensagem que está sendo anunciada? Porque eles conseguiram entender a mensagem que está sendo anunciada. Porque as pessoas conseguem compreender o que estamos vivendo. Diante disso, sabe por quê, igreja? Porque Deus faz de um agricultor, engenheiro, Noé. Deus faz rei, o pastor de ovelhas, Davi. Deus fez pescadores, cultos, os apóstolos. Pedro, um homem iletrado, pelo poder do Espírito Santo se transforma em um discípulo e um apóstolo, e escreve cartas para a glória de Deus. Um homem iletrado. É o poder do Espírito Santo ou não é? Deus é poderoso para capacitar cada um de nós, para nos usar conforme a sua boa vontade, e eu não tenho dúvida disso. Diante disso, e de um contexto um pouco mais amplo, igreja, do dom de línguas no Novo Testamento, eu quero explicar para vocês sobre os 3 propósitos de dom de línguas no Novo Testamento. Primeiro propósito, é esse que o texto está nos dizendo. Para mim, o maior deles
o maior deles. O dom de línguas é dado-nos para evangelizarmos. E o tempo e o termo utilizado para isso aí é a xenolália, aonde Deus nos capacita com a capacidade de falarmos as línguas nativas de outros povos, e assim sermos compreendidos por eles. Portanto, o primeiro propósito do dom de línguas é o evangelismo. E é interessante pensarmos nisso, porque em grande medida a igreja tornou o dom de línguas um tipo de dom usado para outros fins, que não o primeiro fim, que é sermos compreendidos pelos outros. Segundo propósito do dom de línguas no Novo Testamento é a oração chamada de glossolalia, quando de fato Deus nos dá línguas ininteligíveis que as outras pessoas não entendem, e que isso, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele diz, serve para a nossa edificação pessoal. Estamos nós orando ao Senhor, edificação pessoal. Terceiro propósito do dom de línguas no Novo Testamento é a edificação da igreja, que é a glossolalia com a interpretação. Quando falamos em línguas ininteligíveis, mas Deus capacita alguém para interpretar aquilo que está sendo dito. E então, interpretando o que está sendo dito, as pessoas compreendem o que está sendo falado. O que eu quero que vocês entendam e percebam que, de fato, eu particularmente creio, e nós, como Igreja Lagoinha Global, cremos que o dom de línguas é ainda dado ao povo de Deus, e Deus continua capacitando a igreja com o dom de línguas, tanto para pregar o evangelho, quanto também para a nossa edificação própria, como também, por vezes, para a profecia e edificação da igreja, quando há quem interprete. Entretanto, e sobretudo, a marca primária do derramamento do Espírito Santo não é o mero entretenimento do povo de Deus, mas é o testemunho do Evangelho. Amém? Testemunho do Evangelho. O objetivo de sermos cheios do Espírito Santo não é para termos uma experiência apenas emocional, sentimental, mas uma capacitação para proclamar o Evangelho com ousadia. Sabe por quê? Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. O Espírito Santo quebra jugo da incredulidade, quebra jugo da religiosidade, da vergonha, da paralisia espiritual. Diariamente temos de pedir que o Espírito Santo nos encha. Precisamos viver e andar no Espírito. Se você crê em Jesus Cristo, meu amado, como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o Espírito Santo. Você precisa pedir pelo enchimento do Espírito Santo. Mas talvez você esteja perguntando, pastor, o que nos atrapalha a sermos cheios do Espírito Santo? Resposta: pecado. Pecado nos atrapalha a sermos cheios do Espírito Santo. Quebras de relacionamento com outras pessoas, conflitos não resolvidos, feridas que tomam conta da nossa alma, autoconfiança e orgulho, nos impedem de sermos cheios do Espírito Santo. Isso tudo é pedra de tropeço para o Espírito Santo. No verso 12 do capítulo 2 vai dizer, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Por fim, eu quero destacar aqui no texto, 3 possíveis reações que nós temos a respeito do mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus. A primeira reação que nós percebemos nas pessoas que estavam em torno do cenáculo, no derramamento do Espírito Santo, foi uma reação de preconceito. As pessoas que estavam em torno deste acontecimento indagaram da seguinte forma, dizendo aí no verso 7, acompanha comigo, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Ou seja, para ficar mais claro, não são analfabetos todos esses que estão falando?
para você entender o texto. Não são analfabetos todos esses que estão aí falando, em outras línguas? O ser galileu não era apenas uma marca geográfica, mas era um preconceito. Era tipo um povo judeu de segunda categoria. Era um povo que era discriminado e tratado como diferente dos demais. E aqueles que viram o derramamento do Espírito Santo, ouviram o vento, viram o fogo, ouviram as línguas e tiveram preconceito. E talvez essa seja a sua reação em relação ao mover de Deus no meio da igreja. Talvez você está aqui hoje participando desse culto e talvez durante o louvor você viu alguém levantando as mãos e disse: "Ah, que forçação de barra!" Ou você viu outra pessoa de joelhos orando e você pensou: "Não, isso aí é emocionalismo." Ou ainda você viu as canções cantadas e cheio de preconceito, repudiou o mover de Deus no meio da igreja. A primeira reação que nós vemos daqueles que estavam em torno desse mover foi uma reação de preconceito. A segunda reação está no verso 12. Eles perguntaram, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: "O que será que isso quer dizer?" Uma reação de interesse. É inquestionável. Algo diferente está acontecendo aqui, e deixa eu te dizer algo, igreja, hoje algo diferente está acontecendo aqui em nosso meio. Deus está movendo em nosso meio, enquanto nós adorávamos o Senhor, Ele estava se movendo em nosso meio. A grande pergunta é, como você reage diante disso? Você reage com interesse? Do tipo, o que é isso? Por que aquela pessoa está tão quebrantada adorando a Jesus? Por que ela está cantando com os olhos fechados? Por que ela se ajoelhou para orar? Por que ela está chorando? Por que ela está buscando? E eu estou aqui tão frio, com os olhos abertos, esperando performance das pessoas. Algumas pessoas, diante daquele cenário do mover do Espírito Santo, se interessavam, queriam saber o que estava acontecendo, e ainda por fim no verso 13, a palavra diz, alguns diziam, eles estão bêbados, ou seja, zombando daquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Eles estavam zombando, por conta da incredulidade. O que eu quero que você perceba nesse texto, igreja, são algumas coisas. A primeira delas, é que o Espírito Santo já nos foi dado. Amém? O Espírito Santo já nos foi dado. A igreja não precisa aguardar o cumprimento da promessa, porque ela já foi cumprida. Você que crê em Jesus Cristo, não precisa buscar o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É diferente. Segundo, devemos agora, uma vez que a promessa foi cumprida, usufruirmos da promessa e sermos cheios do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Não é normal um cristão fraco. Não é normal um cristão apático. Não é normal um cristão sem fruto. Não é normal um cristão frio na fé, vivendo na prática do pecado. Não é normal alguém que não se move ardendo em paixão pela presença de Deus, tendo abraçado a fé em Jesus. Não é normal. Não é normal alguém em nosso meio, em meio aos louvores, ouvir tudo isso, ser impactado pela presença do Espírito Santo e simplesmente ficar indiferente. Não é normal, igreja. E talvez você normalizou aquilo que a palavra de Deus chama de cauterização da mente e do esfriamento do Espírito Santo. E diante desse cenário, a palavra de Deus nos encoraja, uma vez
que o Espírito Santo já nos foi dado. Sejam cheios do Espírito Santo. E agora a pergunta que devemos fazer é: qual será a sua reação diante do poder do Espírito Santo? Qual é a sua reação? Preconceito? Do tipo, esses crentes são todos malucos. A sua reação vai ser uma reação de zombaria? Ou a sua reação vai ser uma reação de interesse? E por que eu falo isso? Porque aqueles que se interessaram e estavam no meio do povo de Deus, depois da pregação de Pedro, na continuação do texto, esses foram salvos e cheios do Espírito Santo. 3.000 batizados para a glória de Deus. Diante disso, igreja, eu preciso te fazer uma pergunta. Como você reage ao mover de Deus que você está vendo hoje em nossa igreja? Como você reage? Eu posso afirmar para vocês categoricamente que o Deus que está aqui em nosso meio tem poder para salvar, tem poder para transformar a sua vida, e com isso Ele pode te dar uma nova história. O Espírito Santo está aqui presente, igreja, e Ele tem poder para te curar, para nos curar, para libertar, para fazer nova todas as coisas. E a grande questão é: você vai continuar vivendo na incredulidade? Essa é a pergunta. Você vai continuar vivendo na incredulidade, tendo preconceitos? Você vai zombar? Ou você vai se curvar diante da inegável presença do Espírito Santo? E eu concluo dizendo para vocês, igreja, meus amados e preciosa igreja de Jesus, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela é resposta, ela não é espectadora. Deus não nos chamou para ficar assistindo. Deus nos chamou para sermos resposta para esse mundo, através da presença do Espírito Santo. Esse mundo que está em crise moral, crise econômica, crise religiosa, crise política, crise para tudo quanto é lado. Somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo terão ousadia para amar, para servir e para curar. O mesmo Espírito que desceu naquele cenáculo está aqui agora. Portanto, a minha oração por você é que você seja cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento. Obrigado, meu Pai, por esse culto. Obrigado pela nossa unidade, meu Pai, pela nossa comunhão. Vamos partir o pão juntos agora como igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi aqui pregada. Obrigado, meu Pai, por tudo que temos vivido como igreja. Com gratidão no nosso coração, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Porque de fato, meu Pai, sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Como disse nosso irmão Spurgeon, somos navio, somos inúteis, um navio sem água, sem vento, que nada pode fazer. Nessa manhã, Senhor, nós oramos e reconhecemos, meu Pai, que nós carecemos do enchimento do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que saiamos daqui nessa manhã impactados e cheios do Espírito Santo. Que saiamos daqui, meu Pai, aqui com o nosso nível de devoção ao Senhor, meu Pai, aumentado para a glória de Deus. Que estejamos, meu Pai, sensíveis à presença do Espírito Santo. Que sejamos nós, meu Pai, não apenas a habitação do Espírito Santo,
Te agradecemos, Jesus, por tudo que temos vivido como igreja. E nessa manhã, nesse momento, nós, meu Pai, como igreja, entendemos, meu Pai, que nós carecemos do enchimento do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem a liberdade de agir em nosso meio, tem a liberdade de falar no nosso coração, tem a liberdade de nos levar, meu Pai, ao entendimento de quem o Senhor é. Nos revela, meu Pai, através da Tua palavra, através da comunhão, através, meu Pai, da nossa unidade, do partir do pão, quem o Senhor é. E assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. E assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, eu quero fazer um convite para você. Você que entrou aqui nesse culto e foi tocado pelo Espírito Santo. Você que ainda não testemunhou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não fez essa oração de arrependimento, reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer fazer essa oração hoje, que quer aceitar o Senhor, você que quer receber o amor de Deus ali na cruz, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui? Levante suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Você que quer fazer essa oração comigo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você talvez que estava afastado, distante dos caminhos do Senhor, longe da presença do Espírito Santo. Você que já fez essa oração uma vez, mas por um motivo você não perseverou, você tropeçou e abandonou Jesus. Mas hoje você está aqui e o Espírito Santo falou ao seu coração. E você quer reatar a sua aliança com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com Deus Pai. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém em nosso meio? Levante suas mãos. Amém? Temos um irmão ali? Aleluia. Vem cá, meu irmão, quero orar por você. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agora nós vamos orar pela ceia. Você vai pegar a tua ceia, vai esperar uns pelos outros para nós cearmos juntos. Enquanto isso você vai adorar o Senhor em espírito de adoração. Aproveita esse momento para você ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, pelo teu corpo, pelo pão simbolizando o teu corpo, pelo suco de uva aqui, meu Pai, simbolizando, meu Pai, o teu sangue. Nós que entendemos, meu Pai, que não somos merecedores deste momento, desse ato. Não somos merecedores, meu Pai, mas a tua graça nos alcançou. E através da fé, meu Pai, no nome de Jesus, nós participamos, meu Pai, da mesa com o Senhor, juntos com o Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus presente, o Senhor está conosco, o Senhor, meu Pai, nos deseja relacionamento conosco. Por isso, meu Pai, temos acesso à tua mesa. Nessa manhã, meu Pai, nós oramos, agradecendo, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso na vida da igreja, onde nós vamos, meu Pai, trazer a memória, meu Pai, a tua morte, a tua crucificação, Senhor, a ressurreição do Senhor. Vamos trazer a memória, meu Pai, que o Senhor morreu, ressuscitou, mas um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Essa promessa ainda não foi cumprida, mas será cumprida em nome de Jesus. Essa manhã, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, meu Pai, pela nossa unidade, pela nossa comunhão. Em nome de Jesus, amém.
em si morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morreu. Supremacia e trono são teus. Vamos! E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu ventre. Vamos juntos! E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu VT. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu ventre. Me fez amigo em seu sangue derramado. Me fez amigo me fez amigo em ti, Jesus. Me fez amigo em seu verter, Jesus. Paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Aleluia, igreja. Clame, fale. Paz com Deus. Paz com Deus, paz com Deus, não mais inimigos dele. temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com ele. Aleluia. Paz com Deus. Paz com Deus, Nós temos paz com Deus. não mais inimigos. Aleluia, igreja, clame ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Paz com Deus, paz com Deus. Paz com Deus, não
Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Nós oramos nesse momento, meu Pai. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Nós oramos, meu Pai, pelo enchimento do Espírito Santo. Que sejamos, meu Pai, cheios da Tua presença. Rio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou isso em suas linhas de amor. E agora o homem feito Aleluia. eu, Deus seja louvado. o homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu vender. E aquele fio que se rompeu, Nós oramos, meu Pai, nos encher da Tua presença. Imprime em nós, meu Pai, o caráter do Espírito Santo. Imprima em nós, meu Pai, o caráter do Espírito Santo. Que sejamos, meu Pai, mais parecido com o Senhor. O homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Paz com Deus. Aleluia, igreja. Cante isso. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Paz com Deus. Paz com Deus por meio da obra da redenção. Paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Cante, igreja, cante, louve o Senhor de todo o coração. Paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos Paz com Deus. Paz com Aleluia. Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Aleluia. É hora de você orar, é hora de você clamar, é hora de você buscar, meu amado, o enchimento do Espírito Santo. Seja cheio, meu amado, da presença do Espírito Santo. Com Ele, não mais inimigos dele. O sangue derramado me curou. Romanos capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paz com Deus. Paz com Deus. Paz Com Deus. O Espírito Santo nos foi dado, igreja. Sejam cheios do Espírito Santo. Com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Você quer uma prova do amor de Deus? Vou te dar agora em Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira.
com Deus. Verso 10, a palavra vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meu amado, nós temos paz com Deus por meio do sangue de Cristo. Se você de fato crê em Jesus, se você de fato crê na pessoa do Espírito Santo, nós temos paz com Deus. Mais. O que nos separava já não nos separa mais. Não fique inerte, meu amado, ao mover do Espírito Santo. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. E aquele fio que se rompeu na minha alma, é a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu vencer. E aquele fio que se rompeu, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu vejo a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu vencer. Aleluia. Seja louvado o Senhor em nosso meio. Seja adorado, Jesus. Nós te adoramos, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, nos render, meu Pai, ao teu senhorio, a cada dia mais, Senhor Jesus. Não queremos, meu Pai, caminhar pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios caminhos. Nos ensina, Espírito Santo, a nos entregarmos, meu Pai, de maneira, meu Pai, integral. Nos ensina, Espírito Santo, a entregarmos, meu Pai, ao senhorio de Cristo. Precisamos, igreja, nos entregar ao senhorio de Cristo. Precisamos entregar nosso coração ao senhorio de Cristo. Precisamos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Você possa pegar o pão e olhar para esse pão, enxergar aqui o corpo do Senhor que foi esmagado pelas nossas transgressões. Como disse o profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, igreja, isso é uma verdade gloriosa. Nós não somos merecedores de estar à mesa com Jesus. Por mais crente que você seja, por mais um homem, uma mulher piedoso ou piedosa que você seja, nós nunca seremos dignos de estar na mesa do Senhor. Não é sobre merecimento, é sobre reconhecermos o sacrifício e a obra de redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Temos paz com Deus. O que isso implica na tua vida, meu irmão e minha irmã? O que isso implica na tua vida? Você saber que você tem paz com Deus, você saber que você foi salvo pela ira através da sua fé em Jesus. Qual a sua resposta ao amor de Deus? Preconceito, indiferença,
zombaria ou interesse pelo reino de Deus. Você possa comer o pão, simbolizando o corpo de Cristo. Agora o suco de uva, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sangue da nova aliança, que foi vertido ali na cruz. O sangue do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele não pecou, e nele não havia nenhum engano em sua boca. Ele se tornou maldição para nos abençoar. Que você possa beber o suco de uva, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. E eu vou te dar 3 minutos para você adorar a Deus como você nunca adorou na sua vida, para você buscar a Deus como você nunca buscou na sua vida. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Oh, oh, oh. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Oh, o que nos separava. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Oh, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ter a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Oh, Aleluia. Seja louvado, Senhor. Amigo em seu viver, Jesus. Anseiamos a tua presença, meu Pai. Anseiamos, Senhor. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Qual é o nível da sua adoração, meu irmão e minha irmã? Qual é o nível da sua adoração ao Senhor? O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Vamos! O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. Vamos! O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava já não nos separa mais. O que nos separava. Aleluia, aplauda o Senhor. Dê sua melhor salva de palmas para o Senhor. Deus seja louvado, seja engrandecido, Jesus. Seja adorado, Senhor. Nós amamos, Senhor, a tua presença. Amamos, Senhor, a tua presença. Nós amamos, meu Pai, a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Lagoinha é uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa igreja. Uma igreja que Deus tem levantado para fazer diferença nesse mundo. Uma igreja que eu tenho o privilégio de fazer parte. De ser pastor dessa igreja.
Uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que ama as pessoas. Uma igreja que prega a Bíblia, que ama a palavra do Senhor. Por quanto tempo eu orei por isso? Por quanto tempo eu orei por isso? Seja tocado, meu irmão, pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo, meu irmão. Paz com Deus, paz com Deus. Nada nos separa de quem tu és. Nada nos separará do teu amor. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio. Nada nos separa de quem tu és. Sabe, igreja, o que nós temos mais precioso é a presença de Deus em nossa vida. Valorize, meu amado, a presença de Deus na sua vida. Valorize esse amor que foi derramado por você na cruz do Calvário. Deus nos amou irresistivelmente. Sabe, Ele criou tudo, Ele criou o mundo, Ele criou as pessoas, Ele criou essa obra de arte, essa obra-prima que é o mundo, e colocou o homem em um jardim maravilhoso, perfeito, um jardim de delícias, para poder desfrutar da presença de Deus, de tudo que Deus criou, e o homem rejeitou a presença de Deus. Sabe, meu irmão, o que a gente aprende com isso? Você não pode rejeitar a presença de Deus. O que você tem valorizado mais na sua vida, meu irmão e minha irmã? O que é importante para você de fato? A não ser a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo já está sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa resposta ao amor de Deus por nós? Qual tem sido o nível da nossa renúncia? O que nós temos renunciado por amor a Jesus? Qual é a resposta que temos dado a essa graça, a esse amor que foi derramado por nós na cruz do Calvário? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quem disse isso? O discípulo amado, o apóstolo João, que experimentou do amor de Deus de uma maneira profunda, que talvez nenhum discípulo experimentou, mas João decidiu valorizar a presença de Deus na sua vida. João decidiu valorizar aquilo que ele tinha de mais precioso, ao ponto da Bíblia relatar e nos contar que o apóstolo amado, ele reclinava o seu peito nos ombros, nos peitos de Jesus, para poder ouvir do Senhor os ensinamentos, para poder sentir o amor de Deus. Sabe, igreja, sabe o que eu aprendo com isso? O amor de Deus já foi derramado por nós. O amor de Deus é acessível a nós, a todos nós. Agora a questão é o quanto nós temos valorizado a presença e o amor de Deus, que é acessível a nós. Deus não está distante. Deus está muito perto, muito próximo de nós. Valorize o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, e saia daqui edificado pela glória de Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos passar agora para o batismo. A igreja vai assistir por aqui. Os irmãos podem se assentar, por gentileza.
Não sei se vocês foram instruídos, mas lá fora vai ser só os familiares e os batizandos. A igreja, os irmãos vão assistir por aqui, pelo telão, para a glória de Deus. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Irmãos, Nada mais. os batizandos, por favor, aqui fora, no batistério, para a gente iniciar o batismo. Primeiro as mulheres. A Carla e a sua família. Nossa irmã Carla e a sua família. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Irmã Carla. Amém, igreja, em espírito de oração, adorando ao Senhor, celebre ao Senhor, ore pelos nossos irmãos que vão descer as águas nesse momento, dedique a sua oração a Deus, de gratidão ao Senhor, por essas almas que estão nascendo de novo, para a glória de Deus. Aos teus pés é onde eu quero estar, em tua presença. Carla, você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz... Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Amém, nossa preciosa irmã Ellen e a família, por gentileza. Meu coração é a ti. Nossa preciosa irmã Ellen. Por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento, leva-me ao primeiro Haja amor. coração. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais,
Você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz... Aleluia, glória a Deus. Nossa preciosa irmã Isadora, por gentileza, junto com sua família, irmã Isadora. Nossa irmã Isadora. Aleluia! Deus seja louvado. Amém, igreja. Continue em oração pelos nossos irmãos. Isadora, você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, Aleluia, Deus seja louvado. em ti, nada Nossa mais preciosa irmã me Júlia. satisfaz. Eu coloquei O link a todo vapor, para a glória de Deus. em ti, nada mais me satisfaz. Júlia, você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua Aleluia, luz Deus seja me louvado. encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos. Nossa preciosa irmã Luana Aparecida Dias Balbino Souza. Aleluia! Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Luana, você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Aleluia! Eu
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Glória a Deus, aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Essa irmã Sofia. nada mais me satisfaz. Sofia, você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministra do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Gabriel, nada mais me satisfaz. uhul! Vamos lá, Gabriel! Cuidado, Gabriel, desce com cuidado. Ó! Ah lá, foto primeiro, foto primeiro, foto primeiro. Gabriel, você confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Aleluia, glória a Deus. Gabriel, diante do seu público testemunho de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz... Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Luiz Fernando! me satisfaz. Que orgulho, hein, Luiz? Que é isso? A foto. Olha pra Júlia. Tirou? Luiz Fernando, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador? Sim! Aleluia! Luiz Fernando, diante do seu público testemunho de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz... Eu coloquei os meus olhos em
Mateus. Não. É outra. Glória a Deus. Cuidado se você entrar, tá? Cuidado. Cuidado aí, Carlinhos. Cuidado. Protege, molha. Segura. Pegar meu toalha. Pegar minha toalha. Foi? Mateus, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Sim. Aleluia, glória a Deus. Mateus, diante do seu público testemunho de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Otávio! Glória a Deus! Olha aqui! Mateus, fica pra cá! Olha lá pra fora! Otávio, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim! Aleluia! Glória a Deus! Otávio, diante do seu público testemunho de fé, eu como ministro do Evangelho, te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Uma vez que eu coloquei Igor! os olhos em ti, nada mais me satisfaz. Olha lá pra foto! Glória a Deus! Igor, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador? Sim. Aleluia, glória a Deus. Igor, diante do seu público testemunho de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Mateus, vem pra gente tirar foto, todo mundo junto! Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio Mateus, que batizou, vem aqui pra gente tirar foto todo mundo junto! que flui do teu grande amor.